Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Vamos levar a você as notícias e o dia a dia do Ministério Público do Maranhão. Vem comigo, está no ar o MPTV. No programa de hoje, vamos entrevistar a ouvidora do Ministério Público do Maranhão, procuradora de Justiça, Rita de Cássia Maia Batista. Ela é também presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, Senomp. Seja bem-vinda ao programa. Ouvidora, Obrigada. A senhora foi recentemente empossada na presidência do órgão. Qual é o desafio do Senomp? O maior desafio do Senomp, que como você disse é um órgão nacional que congrega todas as ouvidorias dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, é afirmar em âmbito nacional o trabalho das ouvidorias como órgão de controle social. E mais que isso, fazer com que o cidadão que bate às nossas portas saiba que aquele é um órgão de controle social com resolutividade. Qual deve ser a tônica das ouvidorias ministeriais, por exemplo, na atualidade? A tônica é sempre voltada para o cidadão. Então, o cidadão tem que saber que quando encaminha uma demanda, onde ele registra a sua satisfação com o serviço público ou a sua insatisfação, aquela demanda vai ser recebida e terá o encaminhamento correto. Ela vai ser tratada como deve ser tratada, para que o objetivo dele, ao nos procurar, seja alcançado. Um tema que é muito constante nas rodas de conversas de todo o país é o combate à corrupção e a manutenção da probidade administrativa. Esses assuntos também têm que ter uma atenção redobrada das ouvidorias? Por certo que sim. As ouvidorias são as portas, elas são portas de entrada do Ministério Público, elas são a ponte entre o cidadão e a instituição, o Ministério Público. Sim. Então, como hoje combate à corrupção e a improbidade administrativa é um assunto que está em voga por tudo que o país está vivendo, a ouvidoria é, sim, um receptáculo dessa demanda. Como é do teu conhecimento e do conhecimento público também, a atual gestão do Ministério Público foi premiada, no CNMP, no tema combate à corrupção, recebeu o primeiro lugar neste prêmio, exatamente pelo trabalho que tem sido feito pela instituição, capitaneada pelo nosso Procurador-Geral de Justiça, no sentido de combater a improbidade administrativa e a corrupção no nosso Estado. Quais são as metas do Senomp para ampliar o diálogo com os movimentos sociais e com a comunidade científica? Ampliar os canais de comunicação, com os movimentos sociais, a sociedade civil organizada e a comunidade científica. E isso acontece através de quê? De projetos e programas que são construídos em parceria com a sociedade civil organizada, a comunidade científica, para atender aquele cidadão que bate às nossas portas. Então, a sociedade civil organizada e a comunidade científica tem que ver no Ministério Público, na ouvidoria do Ministério Público, um parceiro de luta em prol da cidadania. É preciso também ainda aprimorar a atuação das ouvidorias? É sim. E aprimorar a atuação das ouvidorias tem a ver com a transparência. E nós temos, inclusive, um filósofo italiano que define bem essa questão. Ele coloca, em outras palavras, que ser transparente é colocar o governo público em público. Então, nós temos que abrir as janelas de todos os serviços que são prestados pelas ouvidorias e pelo serviço público de uma maneira geral para o cidadão, que precisa do serviço que nós prestamos. E essas informações, elas têm sido repassadas, A senhora, como presidente do Senomp, tem orientado as ouvidorias de todo o país nesse aspecto, Sim, com certeza. O trabalho, na verdade, das ouvidorias, eu costumo dizer que, como todo colegiado, é um trabalho que acontece na horizontalidade. Eu estou na presidência do órgão, mas, assim, todas as decisões que nós tomamos no Senomp, da Alciana, são decisões compartilhadas no plano horizontal por todos os partícipes daquele colegiado. Vamos para um breve intervalo e, na volta, continuamos a entrevista com a ouvidora do Ministério Público do Maranhão, procuradora de Justiça, Rita de Cássia Maia Batista. É um instante só. O que fazer para ajudar quando se vê que um idoso está sendo explorado financeiramente, seja por família, por um amigo, por um desconhecido até?
Essa pergunta é muito boa, porque, infelizmente, a violência financeira ainda é uma das situações mais comuns de violência contra pessoas idosas. Familiares, vizinhos, amigos se apropriam de bens ou do próprio dinheiro do idoso. Também instituições públicas ou privadas, quando procedem a descontos indevidos nas pensões, na aposentadoria do idoso, também correm nessa mesma prática ilícita. Então, diante dessa situação, é preciso procurar algum dos órgãos de proteção ao idoso. O Ministério Público é um desses órgãos. Se nós estivermos aqui na capital, é possível entrar em contato diretamente com a Promotoria de Justiça. O telefone é 3219-1845. Também é possível entrar em contato com o Centro de Apoio de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, que também é um órgão do Ministério Público, para que nós possamos fornecer outros telefones úteis. O telefone do CAOP é 3219-1600, ramal 75, ou 3219-1810. É possível também, uma vez que essa prática ela tem cunho criminal, entrar em contato direto com a promotoria, com a delegacia do idoso, e não havendo uma delegacia especializada, qualquer delegacia de polícia. O Disque 100 também é um número muito comum, né? Basta o idoso ou a pessoa que quiser apresentar essa situação apertar 100 no telefone e, de fato, essa representação é encaminhada direto para a Secretaria de Direitos Humanos. E também, como órgãos de proteção, nós podemos pensar no Conselho Municipal do Idoso e no Conselho Estadual do Idoso. Quando o Ministério Público pode propor um TAC? Bom, o TAC é a sigla do Termo de Ajustamento de Conduta. É um instrumento que é posto à disposição do Ministério Público para, junto àqueles que praticaram alguma ilegalidade ou que estão fora do padrão exigido pela lei, possam se adequar à legislação. Então, sempre dentro de um procedimento administrativo, ou de uma notícia de fato, ou de um inquérito civil, ou de um procedimento preparatório, o promotor de justiça, ao ver da possibilidade de adequação daquela conduta à legalidade, sem prejuízo à ordem pública, aos interesses republicanos e aos princípios previstos na Constituição, ele pode propor a celebração de um termo de ajustamento de conduta. Isso aí com os órgãos públicos, com os agentes públicos, ou mesmo com os agentes privados. Estamos de volta com o MPTV. No programa de hoje estamos entrevistando a ouvidora do Ministério Público do Maranhão, Procuradora de Justiça, Rita de Cássia Maia Batista. Ouvidora, agora nós vamos conversar um pouco a respeito do trabalho, da atuação da ouvidoria do Ministério Público do Maranhão. Quais são as demandas mais frequentes que chegam todos os dias à ouvidoria? Bom, nós temos toda sorte de demandas, né? Do pedido de informação pura e simples, a demandas que versam como carro-chefe, corrupção, saúde, idoso, educação, solicitações que são feitas também com base na Lei de Acesso à Informação, dentre outras tantas. Mas esses são os nossos carro-chefes. E quando essas demandas não são, por exemplo, da parte de atuação do Ministério Público, a ouvidoria pode intermediar? Sim. Bom, sempre você tocou num ponto bem interessante. Sempre que não são, né, dirigem a nós, mas nós Sim. não somos o órgão encarregado de tratá-las, nós fazemos o encaminhamento daquela demanda através de um documento para o órgão ao qual se destina. E nós informamos ao cidadão que se aquela demanda não for tratada pelo órgão ao qual nós destinamos, né, ele volte a nos procurar, ou seja, a gente não deixa nunca o cidadão sem resposta e sem se sentir acolhido, né, pela ouvidoria do Ministério Público do Estado do Maranhão. Depois que a senhora assumiu a ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, a gente percebe também pelos números um aumento gradativo desses atendimentos. A senhora tem, assim, brevemente um registro, um balanço desses atendimentos? Vou te falar, vou ficar no último trimestre, né? Sim. Então, de janeiro a março, nós tivemos... Fechamos o trimestre com mais ou menos 1.400 demandas, tá? E de janeiro para março, a demanda cresceu no percentual de 130%, tá? Então, assim,
A proporção que você disponibiliza para o cidadão, um maior leque de canal de comunicação, né, e faz com que ele, de fato, se sinta bem acolhido, porque a palavra mágica da ouvidoria chama-se acolhimento. Na hora que ele percebe que ele é acolhido, então ele fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que tem um lugar onde você bate a porta, você não é só recebido, você é muito bem recebido e você vai ter uma resposta para a demanda que te levou até aquele órgão. Muitas vezes, quando a gente fala em denúncia, há um certo receio da população em denunciar e sempre surge aquela dúvida: eu posso fazer uma denúncia anônima? Nesses casos, é possível fazer uma denúncia anônima à ouvidoria? Sim. Eu vou aproveitar, inclusive, para destacar, né, diferenciar a denúncia anônima da denúncia sigilosa. É importante que o cidadão saiba que ele pode, sim, registrar essas demandas. Então, tem a demanda natural, onde ele se apresenta, se qualifica e todo mundo sabe, né, quem é o demandante, sim, e há a denúncia anônima e sigilosa. Nós, inclusive, quando assumimos, fizemos uma política de estímulo a esse tipo de demanda. Por quê? Porque você sabe que o anonimato protege e o sigilo também. Então, muitas pessoas temem trazer demandas até a ouvidoria do Ministério Público e serem identificadas e haver o quê? A retaliação. Sim. Qual a diferença da denúncia anônima para a sigilosa? A anônima, como o próprio nome está a indicar, você não sabe quem dirigiu a demanda para a ouvidoria. Tá? Então, ele cria um e-mail fictício, inventa um nome, e nós não temos como dialogar com esse demandante. A denúncia sigilosa é o que acontece. Vamos dizer, você procura a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Maranhão e diz que você quer fazer o registro de uma demanda e quer ter o seu sigilo preservado, certo, a sua identidade preservada. Você permite que nós façamos um cadastro de manifestação com todos os seus dados pessoais, certo? E no que isso vai ser bom para o que você pretende fazer? Se o órgão de ponta que vai receber aquela demanda, o promotor de justiça lá na base, certo? Ele estiver precisando de algumas informações complementares, sim, eu faço contato com a Dalciana, porque eu tenho teu cadastro de manifestação, digo, Dalciana, por gentileza, encaminhe os documentos tais, tais e tais, para que o promotor de justiça na base tenha condições de trabalhar e tratar como deve ser tratada a tua demanda. Ou seja, quando essa denúncia ela é anônima, ela até dificulta o processo de investigação, né? É verdade, exatamente. Porque muitas vezes ela só acontece, você divulga um fato, mas não tem os detalhes, às vezes esquece de informar algo importante que vai ajudar nessa investigação, é isso? Exatamente. E nesse ponto acontece outra coisa interessante, porque como nós temos estimulado esse tipo de demanda, sim, a anônima e sigilosa, garantindo a proteção, o que acontece? Muitas pessoas estão ligando para a ouvidoria, aí eles perguntam qual a distinção entre o anonimato e o sigilo, né? Até que ponto eles terão, nós garantimos né? a preservação da identidade, e também é importante nesse ponto chamar a atenção para um aspecto. Nós não quebramos administrativamente o sigilo. Então, se alguém pede a quebra do sigilo da identidade daquele demandante, nós não quebramos administrativamente. A quebra se dá em duas hipóteses. Eu posso perguntar ao demandante se ele autoriza a quebra, explicando por quê. Então, por exemplo, eu digo, olha, tem algumas informações que, se eu não quebrar a sua identidade, te colocar diretamente em contato com o promotor, né, ele não vai ter como trabalhar, você me autoriza a quebra administrativa, ele autoriza, ele assina um documento, sim, autorizando, e a quebra é feita. Ou através de ordem judicial, né? Porque a pessoa pode pretender, entender que ele precisa da identidade do demandante para tomar alguma providência, nós não fornecemos essa quebra, sim, e ele vai a juízo e pode, sim, ter uma ordem judicial autorizando a quebra. A ouvidoria do Ministério Público também inovou no último ano com a implantação do WhatsApp, que permite também o atendimento por essa nova ferramenta que é o WhatsApp, que todo mundo utiliza. Isso aproximou mais o órgão da comunidade? Nossa, foi impactante, no melhor sentido da palavra, impactante, porque nós pretendíamos fazer uso dessa ferramenta, né, desse mecanismo. Eu tinha, inclusive, conversado um pouco antes de ser deflagrado esse processo com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Gonzaga, para que nós adquiríssemos uma linha, né, no processo licitatório fosse destinada uma linha para o WhatsApp da ouvidoria. O processo estava em curso.
Só que um demandante disparou uma manifestação para o meu telefone institucional, certo? Numa peça bem feita, um arrazoado assim, elegantérrimo, de uma linguagem jurídica da mais alta qualidade, e ele dizia ao final que sabia que o Ministério Público do Maranhão, ele era vanguardista, tá? E ele achava que nós receberíamos aquela demanda pelo WhatsApp, apesar de não ter, até aquele momento, aquele canal disponibilizado para o cidadão. E, ao final, dizia que se nós não pudéssemos, que ele protocolaria pelas vias normais. E, lógico, que eu disse que poderia. E, naquele momento, foi um boom, porque os meios de comunicação começaram a divulgar isso, né? Saiu no G1, houve vários meios de comunicação, televisão, jornal, rádio, e aconteceu um verdadeiro boom. Com isso, depois, o que nós fizemos? Aí adquirimos um chip de uso exclusivo de WhatsApp da ouvidoria, tá? Hoje, o que acontece? Nós temos 10% das nossas demandas em 10 meses, 10% da demanda da ouvidoria tem origem no WhatsApp. Porque o cidadão se comunica ali, né? E através daquela conversa que entabula com o nosso servidor, ele é orientado no passo a passo para gerar um processo e acompanha o andamento do processo pelo aplicativo. E era isso que eu queria lhe perguntar. Como é que funciona esse trâmite do momento em que é feita a denúncia até a resolutividade? Você faz essa pergunta lato sensu. Isso, no geral. Tá. Toda demanda que nós recebemos na ouvidoria, nós temos que fazer uma triagem. Certo. Né? Então, a gente examina para ver se tem elementos mínimos, né, de plausibilidade, né, para que a gente possa encaminhar lá para o promotor de justiça, certo? Bom, quando não há elementos mínimos, nós temos que arquivar de plano aquela demanda, tá? A gente arquiva de plano sempre. Tudo que nós fazemos é com despacho fundamentado. Nós temos que ter motivação para a prática daquele ato. Então, a gente dá um despacho fundamentado explicando por que nós não podemos dar andamento àquela demanda. Tá. Você perguntou também como é que é o processamento. Isso. Ele acompanha. É gerado um cadastro de manifestação. Então, dependendo do canal que ele escolha para a apresentação daquela demanda, vai ter um tipo de meio para acompanhamento, né, daquela solicitação, daquele pedido, daquela denúncia, tá? Então, se ele entra no e-mail, ele é gerado um cadastro de manifestação. Se ele vai no tratamento, no tratamento presencial, gera um cadastro de manifestação. Há mecanismos outros, como o WhatsApp, que geram um outro tipo de não é um cadastro de manifestação, mas gera um número, tem um processo. Enfim, ele vai ter sempre como acompanhar toda e qualquer demanda que ele apresente para ser tratada por nós, tá? Ele vai ter sempre um passo a passo para ele saber o que está acontecendo, desde que ele dá início à demanda que é protocolada, seja por que canal for, até o final. E uma última pergunta, como é que se faz? Como é que o cidadão pode fazer para entrar em contato com a ouvidoria do Ministério Público? Bom, cidadão, eu vou fazer a leitura de todos os canais de comunicação que a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Maranhão disponibiliza para você. Você pode ir pessoalmente na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica na Avenida Professor Carlos Cunha, sem número Calhau. É aquele prédio que fica ao lado do fórum, certo? Quer dizer, agora ao lado da nossa Promotoria de Justiça da capital, né? que foi reinaugurada pela atual gestão. Tá? Você pode se comunicar por correspondência, enviada também para esse endereço que eu mencionei acima, por telefone. Aí, por telefone, nós temos o 0800, que é o 0800 098 1600, e tem os telefones convencionais, né? 3219 1600, que pode passar para lá, ou 1769, 1767, 1738. Por WhatsApp, eu espero que vocês continuem demandando através do WhatsApp, que é o 98-224-6897, pelo site do Ministério Público, né? Pelo e-mail, o site é https://ouvidoria.mpma.mp.br, né? O e-mail é ouvidoria@mpma.mp.br. Eu estou meio acelerada, vamos devagar. Pelo Facebook, facebook.com/pg/ouvidoria-mpma. Instagram, ouvidoria-mpma_oficial. Twitter, ouvidoria_mpma, certo?
Isso sem falar nas demandas que vocês podem encaminhar através da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, que versa sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. A Secretaria de Direitos Humanos também da Presidência da República, que engloba todos os demais assuntos. Temos também o Disque Denúncia, que é da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Então, além dos canais que nós disponibilizamos diretamente, tem esses 3 outros canais que também repassam para nós demandas que o cidadão encaminha para o Ministério Público. Ouvidora do Ministério Público do Maranhão, Procuradora de Justiça Rita de Cássia Maia Batista e também presidente do Senop, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu é que agradeço, Dalciana, telespectadores. Você assistiu ao MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 098 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1h da tarde. Até o próximo programa.